Fala, amigo do canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe muito importante na instalação elétrica. Ou seja, quando vocês forem fazer, se por um acaso vocês tentarem fazer de alguma forma a parte elétrica de vocês, ou deixarem alguém fazer por conta de preço, tá bom? Isso fica aí um alerta para vocês, tá bom? Inscritos e não inscritos aí no meu canal, tá? E também isso serve de lição para algumas pessoas, né, pessoal? Lição por quê? Porque assim, tem muita gente, pessoal, que deixa de contratar um profissional da área elétrica, aquele profissional que só trabalha com elétrica, para fechar um pacote, né, com alguma pessoa que faz aquele velho faz tudo, que no final não faz nada, né? O faz tudo, ele costuma realmente dar uns prejuízos aí em algumas pessoas, porém não vou generalizar também, porque eu conheço alguns faz tudo aí que eles buscam conhecimento e fazem um serviço de excelência. Então, já de início eu não vou generalizar, tá bom? Porém, esse caso que aconteceu hoje foi um caso bem interessante e que me chamou a atenção, tá, pessoal? Infelizmente eu vou citar o nome aqui de pedreiro, não vou citar o nome de pedreiro, vou citar a profissão de pedreiro, porque foi o que o cliente me relatou lá hoje, né, pessoal? Nesse atendimento que eu fui fazer, não para esse determinado cliente, mas sim para um vizinho dele. Quando eu terminei de fazer o atendimento do vizinho dele, ele já estava lá no apartamento com um eletricista, segundo ele, fazendo o orçamento para ele. Ponto. E o que foi que aconteceu nesse apartamento? Aconteceu o seguinte: quando ele desligava o disjuntor geral, acontecia a seguinte situação. Suponhamos que aqui seja o disjuntor geral, né, pessoal? Isso aqui é um disjuntor unipolar para tensões monofásicas, para tensões 127 volts, que é o 110 que a gente conhece. Ponto. Quando ele desligava o disjuntor geral, as luzes começavam a piscar, né? A dar aquelas piscadinhas. Ele ficava sem entender. Chamou lá esse determinado Severino da Safona, esse determinado cidadão lá, para fazer um orçamento para ele, que segundo era um eletricista, que ele encontrou na rede social, tá, meus amigos? Então, mais uma dica e mais uma atenção aí que vocês devem ter, tá bom, pessoal? Rede social. Então, vamos lá. O cara, eu terminei de fazer o orçamento do vizinho dele lá, ele fez assim para mim, falou que queria falar comigo e tal, beleza? Que o vizinho tinha dado uma dica para ele também, esse vizinho que eu fiz o orçamento para ele. Aí ele falou que queria falar comigo, pô, não, beleza. E eu estava lá, pessoal, com essa roupa aqui, ó, roupa normal, roupa comum, estava de bonezinho. Eu vou tirar até o capacete, pessoal, peraí. Eu estava desse jeito aqui, pessoal, né? Então não dá para perceber quem eu sou. Se eu sou um engenheiro elétrico, se eu sou um eletricista, se eu sou um técnico, né? Se eu sou um eletrotécnico, não dá para saber, né? Beleza. Fiquei lá, escutando a conversa do cara, né? O cara todo posudo. Não, meu amigo, olha só, vou explicar para você aqui. Olha só, aqui, amigo, aqui, ó. Aí falou comigo, eu observei também, né? Eu sou curioso, vou lá observar. Beleza. Aqui, meu amigo, aqui, ó. Liguei, parou de piscar. O senhor viu aí? O senhor viu? Eu disse, vi, parou de piscar. Realmente, rapaz, parou de piscar. É mesmo. Desliga aí, pai. Aqui, ó. Desliguei, aí, ó. Olha só. Ó, tá em curto. Amigo, a casa está em curto, nós temos que resolver, porque senão vai pegar fogo, e fez uma pressão psicológica
no cliente, eu fiquei pensando comigo, do rapaz, que cara mais safado, bicho. Que cara mais safado. Mas enfim, mau caratismo. Enfim, eu já deduzi o que era, né? Falei, amigo, com o cliente, amigo, eu vou dar uma descidinha lá embaixo, que era no segundo andar, era perto. Vou pegar uma ferramenta minha lá, que eu vou mexer no cano da água do rapaz aí, para ver se a gente consegue resolver o problema da água, né? Para deschavar aquela situação, para o cara pensar que eu era um bombeiro hidráulico. Aí o cara pegou, o cliente pegou, e disse, tá bom, Mauro, vai lá, pega lá. Enquanto isso ele ficou lá. Quando eu desci lá embaixo, que vou subindo, pessoal, dei de cara com o cara. Aí eu falei, amigo, e aí, fechou o serviço lá com ele? Ele disse, não, ele vai ver outra pessoa aí, vai ouvir uma segunda opinião que ele falou e tal, depois ele volta a falar comigo. Eu disse, beleza, valeu, velho, vou fazer meu serviço ali. Aí subi. Quando eu cheguei lá em cima, meus amigos, o cliente disse, e aí, mano, o que é que tu me diz? Eu disse, olha, amigo, eu vou ser sério com você. Peguei essa chave, pessoal. Peguei essa chave aqui. Pessoal, isso aqui é uma chave teste digital, que só precisa você encostar na fase que ela apita. Não precisa você decapar igual aquela chavinha de teste que parece fenda. Tem que decapar o fio, não, ela apita, né? Então vamos lá que eu vou falar para vocês o que aconteceu lá. Vou usar esse quadro aqui como exemplo, meus amigos, só para vocês terem uma noção. Tá? Aqui, pronto. Tirei esse fio aqui, que isso aqui é uma fase e vai enganar muito. Aqui é uma fase, vamos lá. Pessoal, essa chave teste, ela só apita na fase. Ó, a fase está aqui no disjuntor, correto? A fase aqui está correta. Desliguei o disjuntor, cortei a corrente da fase, tá certo? Aqui é o barramento de neutro, meus amigos, olha só. Aqui é o barramento de neutro. No neutro, pessoal, ela não apita, olha só, ó. Aqui é um neutro, pessoal, ó, tá vendo? No neutro, ela não apita, meus amigos, tá vendo? Vem aqui para fase, ó. Ela apita e acende a luz de LED, ó. Tá vendo? Neutro, não apita. Ponto. Isso aí. Então, meus amigos, o que é que eu quero falar para vocês? Tenham muita atenção quando vocês forem montar o quadro elétrico de vocês, ou deixar outra pessoa fazer por conta de preço, que tem muito disso aí no mercado, infelizmente, mas enfim, esse cliente meu, que ele é cliente meu hoje, passou a ser cliente meu hoje, quase toma um ferrinho. Porque esse indivíduo, ele me falou que cobrou R$ 1.800 para resolver o problema lá da parte elétrica dele, falando ele que a parte elétrica estava em curto, sendo que a parte elétrica não estava em curto. Era apenas a fase estava no barramento de neutro, a fase, presta muita atenção, a fase, ao invés de estar entrando no disjuntor, pessoal, ao invés da fase estar entrando no disjuntor, ela estava entrando no barramento de neutro. Então, o que estava no disjuntor era o neutro, pessoal. Era o neutro que estava no disjuntor. E eu já tinha desconfiado disso, tá? Quem estava no disjuntor era o neutro. Então, quando ele desligava o disjuntor, o que cortava era o neutro. E a fase ficava ativa na rede elétrica. Por essa razão, as lâmpadas ficavam piscando. Eu já tinha deduzido isso. Então, fui lá, foi o que eu fiz, apenas inverti. Coloquei a fase no disjuntor e o neutro no barramento. Ponto. Só isso. Apenas isso, meus amigos. Resolvido o problema da parte elétrica do rapaz que estava em curto, segundo o indivíduo lá falou para o rapaz. Mas e aí, seu Mauro? Como ficou? Como ficou que eu não cobrei, ele, por livre e espontânea vontade, me pagou, tá? Eu vou até falar o valor para vocês, tá, pessoal? Vou falar o valor sim para vocês. Para mim isso não é problema.
Eu não cobrei, falei, amigo, não é nada não. Tá tranquilo. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Ele disse, não, seu Mauro, que é isso? O senhor me livrou de um picareta, realmente o cara era um picareta 71, né? Ele foi lá, me deu R$300, pessoal. Está aqui, seu Mauro, como gratificação. Eu falei, que é isso, rapaz? Eu apenas inverti o fio aí. Aí ele falou com a consciência dele, foi melhor o senhor, foi muito melhor eu te dar esses R$300 do que eu pagar R$1.800 para um, falou lá um palavrão, entendeu? Um pilantra, né? E, bom, aí é com o senhor, tá bom? Mas para mim não é nada esse serviço. Ele disse, não, tá aqui, insistiu, eu peguei os R$300, tá aqui no meu bolso. Tá, pessoal? Então, e outra coisa, me indicou para todos os moradores lá do condomínio. Ele me indicou, né? Fala, desceu comigo lá embaixo, me apresentou lá o pessoal, entendeu? Ganhei muito mais do que R$1.800, pessoal. Então aí é onde mora, meus amigos, a honestidade é muita coisa, vale muita coisa, tá? Então isso serve de exemplo para mim, serve de exemplo para vocês que estão iniciando aí na área elétrica. Sejam honestos, que vocês vão ganhar muito mais, tá bom, pessoal? Então é isso daí, meus amigos, o vídeo de hoje é esse, tá bom? Serve de alerta aí para vocês, tá bom? E é isso, a honestidade é tudo, tá bom, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos!